Um avião comercial pode carregar dezenas de milhares de litros de combustível. Em alguns modelos grandes, isso passa facilmente de 100 mil litros. Agora vem a parte que parece absurda. Grande parte desse combustível fica guardada nas asas. Justamente nas asas. Aquelas estruturas finas, longas, expostas, cheias de motores pendurados, que ficam nas laterais do avião e parecem ser o primeiro lugar a sofrer impacto em caso de acidente. Então a pergunta é inevitável. Por que os engenheiros colocariam combustível inflamável em um dos lugares aparentemente mais vulneráveis da aeronave? A resposta curta é: porque, em um avião, a asa não é apenas uma asa. Ela é uma das maiores, mais fortes e mais úteis estruturas do avião inteiro. A gente imagina a asa como uma placa fina cortando o ar, mas por dentro ela é uma estrutura enorme, cheia de longarinas, nervuras, compartimentos, sistemas hidráulicos, tubulações, sensores e espaço interno. E esse espaço é valioso demais para ficar vazio. Em vez de colocar tanques separados ocupando volume na fuselagem, os engenheiros usam a própria asa como tanque estrutural. Esse tipo de tanque é chamado de tanque integral. Em vez de instalar uma caixa de combustível dentro da asa, a própria estrutura interna da asa é selada para armazenar combustível. Isso economiza peso, economiza espaço e usa uma área que já existe no avião. Parece estranho, mas é uma solução extremamente racional. Em aviação, cada quilo importa. Se você cria tanques extras na fuselagem, pede espaço para carga e passageiros, aumenta peso estrutural e complica o balanceamento da aeronave. Mas o motivo mais importante é outro. O peso do combustível ajuda a asa a sobreviver. Isso parece contraintuitivo, então presta atenção. Durante o voo, as asas geram sustentação para cima. Elas querem subir, mas a fuselagem, passageiros, carga e estrutura puxam para baixo. Isso cria um esforço enorme na raiz da asa, a região onde ela se conecta ao corpo do avião. Se todo o combustível estivesse dentro da fuselagem, o corpo do avião ficaria ainda mais pesado, enquanto as asas continuariam empurrando para cima. A raiz da asa sofreria uma tensão brutal. Quando o combustível fica nas asas, parte do peso fica distribuída exatamente onde a sustentação está sendo gerada. A asa empurra para cima, mas o combustível dentro dela puxa para baixo. Isso reduz o esforço de flexão na raiz da asa. Em outras palavras, colocar combustível nas asas não é só uma questão de espaço, é uma forma de aliviar cargas estruturais. O peso do combustível ajuda a equilibrar a força que a própria asa cria. Imagine carregar uma vara longa segurando pelo meio. Se você coloca peso só no centro, as pontas ficam livres para dobrar de um jeito. Mas se distribui peso ao longo da vara, o comportamento muda. No avião, a asa é uma estrutura flexível, imensa e altamente carregada. Colocar combustível dentro dela ajuda a distribuir massa e reduzir certas tensões. A asa não está apenas carregando combustível. O combustível também está ajudando a asa a trabalhar melhor. Agora entra outro ponto essencial: centro de gravidade. Um avião precisa manter seu peso distribuído dentro de limites muito específicos. Se ficar pesado demais na frente, atrás, de um lado ou de outro, a estabilidade e o controle podem ser afetados. As asas ficam próximas do centro de sustentação e perto da região central do avião. Colocar combustível ali ajuda a manter o balanceamento mais estável durante o voo. Conforme o combustível é consumido, os sistemas do avião controlam de quais tanques ele sai para manter o centro de gravidade dentro da faixa segura. E existe uma vantagem operacional enorme. Com combustível nas asas, o avião fica mais eficiente, mais leve e melhor balanceado. A fuselagem pode ser usada para passageiros, bagagens e carga. As asas aproveitam seu volume interno. O peso fica distribuído. A estrutura sofre menos. O projeto inteiro fica mais inteligente. O que parece perigoso à primeira vista, na verdade resolve vários problemas de engenharia ao mesmo tempo. Mas e o risco de incêndio? Essa é a pergunta que dá medo. Se o combustível fica nas asas e as asas são expostas, isso não seria uma bomba voadora? A resposta é que o risco existe, mas ele é controlado por múltiplas camadas de engenharia. Primeiro, combustível de aviação como o Jet A não se comporta como gasolina comum. Ele é menos volátil e tem ponto de fulgor mais alto, o que significa que não libera vapores inflamáveis tão facilmente em temperatura ambiente. Isso já torna o armazenamento muito mais seguro do que muita gente imagina. Segundo, os tanques não são simplesmente espaços abertos cheios de líquido inflamável. Eles têm ventilação controlada, sensores, bombas, válvulas, tubulações, sistemas de drenagem, proteção contra descargas elétricas, procedimentos rigorosos de abastecimento e materiais projetados para reduzir riscos. Em muitos aviões, também existem sistemas de inertização,
que reduzem a quantidade de oxigênio disponível nos vapores do tanque, diminuindo o risco de ignição. A ideia não é fingir que combustível não é perigoso, é impedir que as condições necessárias para fogo ocorram ao mesmo tempo. Para existir fogo, você precisa de combustível, oxigênio e fonte de ignição. A aviação trabalha para separar esses três elementos. O combustível fica contido, os vapores são controlados, o oxigênio pode ser reduzido em alguns sistemas, as fontes de ignição são minimizadas. Equipamentos elétricos próximos aos tanques seguem normas rígidas. Descargas eletrostáticas são descarregadas com segurança. Até o abastecimento em solo segue procedimentos para evitar acúmulo de eletricidade estática. Agora, sobre as asas serem expostas, sim, elas ficam fora da fuselagem, mas isso não significa que sejam frágeis. As asas são algumas das estruturas mais fortes do avião. Elas precisam suportar sustentação, turbulência, peso de motores, combustível, manobras, vibração e cargas extremas. Em testes estruturais, asas podem ser flexionadas de forma impressionante antes de falhar. Aquilo que parece fino pela janela é, na verdade, uma peça gigantesca de engenharia. E existe outro detalhe. Se o combustível ficasse concentrado em um tanque grande na fuselagem, isso também teria riscos. Você colocaria uma massa enorme de combustível perto de passageiros, carga, sistemas centrais e estrutura principal. Além disso, criaria problemas de espaço, peso e balanceamento. Em engenharia, quase nunca existe uma solução sem risco. Existe a solução em que os riscos são melhor controlados. E nesse caso, distribuir combustível nas asas costuma ser a opção mais eficiente e segura. Também há uma lógica de alimentação dos motores. Em muitos aviões, os motores ficam nas próprias asas ou próximos delas. Ter combustível nas asas reduz a distância entre tanques e motores, simplifica tubulações, melhora a distribuição e cria redundância entre tanques. O combustível pode ser transferido, equilibrado e gerenciado para manter o avião estável. O sistema não é um reservatório passivo. É uma rede cuidadosamente controlada. Agora vem a parte mais interessante. O combustível nas asas muda até a forma como o avião decola e pousa. Em voos longos, a aeronave decola muito mais pesada por causa do combustível. Ao longo do voo, esse peso diminui. Por isso existem regras de peso máximo de decolagem e peso máximo de pouso. Em alguns casos de emergência, um avião pode precisar queimar ou até alijar combustível antes de pousar, dependendo do modelo e da situação, para ficar dentro dos limites estruturais de pouso. Isso mostra como o combustível não é apenas algo que o motor usa. Ele é parte ativa da engenharia de massa da aeronave. O paradoxo, então, começa a se desfazer. As asas parecem o pior lugar para guardar combustível, porque nosso cérebro pensa em acidente e impacto. Mas os engenheiros pensam em voo, peso, sustentação, centro de gravidade, flexão estrutural, eficiência, espaço, segurança contra vapores e alimentação dos motores. Quando você junta tudo, a asa deixa de parecer um lugar absurdo e passa a parecer um dos lugares mais lógicos possíveis. No fim, o tanque nas asas é uma solução que nasce da própria natureza do voo. A asa é onde a sustentação acontece. É onde faz sentido distribuir parte do peso. É onde existe volume estrutural aproveitável. É onde o combustível pode ajudar a reduzir tensões. É onde ele fica perto dos motores. E é onde os riscos podem ser controlados por engenharia. Então, da próxima vez que você olhar pela janela e ver a asa do avião, talvez lembre que ali não existe apenas metal cortando o ar. Existe uma estrutura carregando combustível, sustentando o avião, equilibrando forças e resistindo a cargas que parecem impossíveis. O combustível não está nas asas apesar da engenharia. Ele está nas asas por causa dela. E talvez a pergunta mais curiosa não seja por que colocam combustível em um lugar tão exposto. A pergunta é: quantas soluções parecem perigosas só porque a gente não enxerga o problema que elas estão resolvendo?